outra noite. Someone said, well, there's no need me trying it. Brother Branham said there's only be one saved out of Jeffersonville. Alguém disse, Bem, não há necessidade de eu tentar. o irmão Branham disse que em Jeffersonville haverá apenas um que será salvo. See? Bem, Now see, it's showing a parable. agora veja, está mostrando uma parábola. That isn't it. Aquilo não é assim. There might be thousands saved. I don't know. I hope every one of them saved. Ali pode haver milhares que serão salvos. Eu não sei. Eu espero que cada um deles seja salvo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Grande Criador, queremos aproveitar esta grande bênção, este grande sinal. Queremos identificá-lo em nosso dia, através do resultado da Escritura que cumpre quando estamos vivendo. Fala ao nosso coração, limpa nossa mente, tira qualquer mal, qualquer acusação, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, tenha feito uma limpeza, uma asepsia geral em nossa alma, para podermos, diante de Ti, confessar a Sua palavra, confessar o que vemos e ser agradecido a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Emanuel veio através de uma mulher. Irmãos, vamos descobrindo a cada momento esta manifestação de Deus em carne.
como nós temos que ver Emmanuel não somente no amanhecer, precisamos de vê-lo no entardecer. Porque esta é a promessa da Escritura. Não são dois Emmanuel. É o mesmo Emmanuel. Quer dizer, o mesmo Deus. Fazendo carne no amanhecer e no entardecer. O que eu estava pensando aqui, esse parágrafo eu já li várias vezes. E ontem, quando lia novamente, a luz desceu melhor. 89, um super sinal. Quando Emmanuel veio através do ventre de uma mulher, ao invés de aparecer como uma teofania. Agora vocês veem que lá atrás ele apareceu como uma teofania para Abraão. E naquela teofania, ele deu a ceia, ele veio como Melquisedeque. Ele deu a ceia para Abraão. Você tem que ver a diferença dele dar a ceia para Abraão e de Abraão dar uma ceia para ele. Deus, Emmanuel, Melquisedeque, que é a teofania, o corpo que aparece e desaparece, ele cumpre a sua obra naquele dia. Então ele apareceu e deu a ceia para Abraão. Abraão tomou a ceia porque ele estava vindo da vitória que ele tinha alcançado sobre os reis. Isto é claro que se nós não temos vitória sobre os reis, sobre a nossa carne, a nossa vida, os nossos sentidos, muitas vezes se aponta, se aplica também estes 5 reis, os 5 sentidos do corpo que tem que ser vencido. E depois os 5 sentidos do espírito. Nós temos todos ali um gráfico, a visão, o olfato, a audição, paladar e tato. Você vence estes 5 sentidos. Tudo que você vê, imagina, conscientiza, memoriza e arrazoa, e depois tem o afeto, o amor, por aquilo que você viu. Então é uma coisa que entra no corpo através da visão, até chegar ao ponto de você amar aquilo, porque você viu. Agora Deus não pode entrar através da visão, porque Deus não é visto. Você crê nele. Certo? Ele não é visto. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aquela carne, aquela manifestação, aquele corpo mortal, é que fez conhecer este Deus Todo-Poderoso. Então, vendo a diferença de Abraão tomando a ceia com Melquisedeque. Agora você nem me pergunta que jeito que foi, que eu não sei. A Bíblia só diz que Abraão tomou a ceia com Melquisedeque depois de vencer os 5 reis. Me desculpe que de manhã sempre é um problema de garganta. Então ele venceu os reis e Melquisedeque encontrou com ele. Se você quiser que Deus encontre com você, se eu quero que ele encontre comigo, tenho que vencer também. Sem vencer, ele não pode encontrar conosco. Então vamos ver o que é que nós temos que vencer nesse tempo. Que cada pessoa, ela sabe o que a derrota. E Satanás sabe também o que o derrota.
Talvez o que pode derrotar um homem é uma mulher, é o dinheiro, é a fama, como o anjo falou para o profeta. Mas o que derrota Satanás, você pode derrotá-lo, é através da palavra. A palavra é que derrota. O irmão Branham mostra assim, uma vida santa derrota Satanás. Mas você vive uma vida santa através da palavra, porque é a palavra que derrota Satanás. Então, Abraão tomou a ceia. E naquele tempo, Deus, Jeová, estava numa teofania. Então é isso que o irmão Branham vem dizer. Quando Emanuel veio através do ventre de uma mulher, ao invés de aparecer como uma teofania, porque lá atrás ele apareceu como uma teofania, mas aqui ele quis vir através do ventre de uma mulher. Eu quero, nesse mesmo parágrafo, ver a ligação, porque não é eu que faço. Tem hora que eu vou fazer isso, mas está aqui escrito. É só você crer no que está escrito, e do jeito que está escrito, faz a ligação de Deus, no tempo de Abraão, veio como teofania, no tempo de Abraão, debaixo do carvalho, olha a diferença. Abraão deu a ceia para ele. Agora, Jeová deu a ceia para Abraão quando ele veio da vitória dos reis. E depois o próprio Deus, na expressão do irmão Branham, é que Deus pegou um punhado de terra, fez um boneco, soprou e disse: entra aí, Miguel. Fez outro, soprou, entra aí, Gabriel. E fez outro e ele entrou. Vamos visitar o meu servo Abraão. Então agora, não era uma teofania, era um corpo, era 16 elementos, era carne. Mas ele tinha que fazer isso depois através da virgem, ele tinha que vir em carne. Lá atrás, ele estava prefigurado apenas. Em Cristo não era uma prefigura, era o real. Mas ele foi prefigurado nos dias de Abraão, quando ele veio em carne falando com Abraão. E Abraão deu-lhe uma ceia, um banquete. É difícil a gente poder reconhecer Deus para a gente dar um banquete para ele. Se você soubesse Deus que vai na sua casa, eu acho que você fazia até arte. Você arrumaria dinheiro emprestado, que é uma arte. Pagaria juro, é uma arte. A gente passa a ser um menino arteiro. Para tratar bem os outros. Para tratar bem Deus. Então a gente faz uma arte, arruma um dinheiro emprestado. Olha, sabe quem vai na minha casa? Jeová, Elohim, Deus vai na minha casa. Então você faria a melhor alimentação. A mulher cozinharia bem naquele dia, o melhor prato que ela soubesse fazer, ela faria, porque era Deus que ia na casa dela, na casa dele. Mas é difícil você identificar Deus, porque Deus, quando veio na casa de Abraão, veio com os pés sujos. Veio igual um homem mortal. E trouxe ainda mais 2 companheiros ainda. Quer dizer, como a alimentação está fraca, ainda chega visita. Você já viu assim? Quando você tem aquele arrozinho esquentado, está gostoso, porque quando é pouco fica gostoso. Alguém bate na porta. Aí você fica todo desconcertado, porque chegou mais alguém e você está comendo o último daquela hora. Tem, mas ainda vai ter que fazer. Estava tão gostoso aquele arroz. E tem hora que, quando não dá para comer, para fartar, só de olhar a quantia de alimentação, está gostoso, fica melhor ainda, porque não dá para comer para encher demais. Tem hora que come até tomar sonrisal. Também não é certo, né? Então, a gente vê Deus sendo alimentado. Aí as pessoas identificando Deus. Abraão teve condições de identificar Deus. É isto que
eu quero trazer à nossa mente quem tem condições de alimentar Deus, de dar para Deus o que Deus quer, não o que eu quero, mas dar para Deus o que Deus quer. Se colocar nos acontecimentos anteriores, nos dias de Lutero, o que Deus queria? Deus estava ali em Lutero, apenas chamando o justo para viver por fé. Mas o que tinha anterior a Lutero? Obras. A Igreja Católica é só através de obras. E Lutero veio sem obras. O justo viverá por fé. Não tem que fazer nada. Esse é o alimento que Deus queria comer naquele dia. Esta é a ceia que Abraão pôde dar para Elohim. E esta é a ceia que Lutero pôde dar para Deus. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Quer dizer, se ele voltar atrás, retroceder é isto, virar para trás, virar as costas para aquilo, para aquela alimentação que Deus deu naquele dia. Agora, Deus sempre tem uma alimentação nova a cada dia. Lutero trouxe, o justo viverá por fé. Eu estou falando uma coisa que Deus quis comer. Tem que você quer dar coisa para Deus, mas Deus não quer comer aquilo. É você que faz o prato que te interessa, que você gosta, mas não é o prato que Deus quer comer. Não é a alimentação que Deus quer comer. Alguém diz, mas esse homem é doido. Fala que Deus come. Mas por certo, Deus come, Deus bebe. Tudo através do ser humano. Se Deus veio, primeiro foi Deus no irmão Brana também, comendo o livrinho. Aí depois, irmão Brana dá o livrinho para os pastores comer. E depois os pastores dão o livrinho para a igreja comer. Mas é difícil você encontrar um pastor que comeu o livro. Se ele não comeu o alimento que Deus deu, então ele não pode dar aquele alimento. Que a pessoa come outra coisa. Você come um movimento pentecostal que Deus já comeu, mas não é o alimento dele hoje. Irmão Brana mostra isso. Pentecoste foi bom no seu dia, mas hoje é outro dia. Ele diz, esse é o dia dos selos. Aí você chega com o movimento pentecostal na igreja para Deus, Deus diz, não é isso que eu como. Não é essa ceia. Esse alimento não é o que Abraão me deu. Então a pessoa tem que saber que tipo de alimento serve para o povo, que o tipo de alimento espiritual que você serve para o povo é o tipo de alimento que Deus quer comer também. Ele quer comer em quem? Em mim e em você. Deus está em carne se alimentando. Amém? Então eu acho que falando natural, dá para nós podermos entender. Deus chegando e querendo uma alimentação. Nos dias de Wesley foi santificação. Aí você chega só com justificação, Deus não quer comer, porque já tem santificação. É o alimento que Deus deu para limpar o vaso. Logo Deus veio e trouxe a restauração dos dons espirituais, cura divina, expulsão de demônios. Irmãos, é gradativo, você tem que entender o prato do dia, o avivamento daquele dia. E você não vive hoje com o avivamento de Noé. Você não vive hoje com o avivamento de Moisés cruzando o Mar Vermelho. Você não vive hoje com o avivamento de Josué cruzando o Rio Jordão. Você não vive hoje apenas com a mensagem do Calvário. Porque teve a do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Você não vive hoje só com a mensagem das 7 eras da igreja. Você tem que ver a manifestação de Emanuel no entardecer. Amém. Se você viu que Emanuel, o que é Emanuel? Deus fazendo carne. É Deus conosco.
Então é Deus numa carne. Deus, para estar comigo, ele tem que ser igual a eu. Ele não pode ser diferente. Se é Deus conosco, então é Deus homem conosco. É Emanuel, é Deus conosco, é Deus carne conosco. E foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Deus veio em carne. Mas o que me veio aqui em mente, né, nesta mensagem, o parágrafo 89, um super sinal. Quando Emanuel veio através do ventre de uma mulher, ao invés de aparecer como uma teofania. Aí o irmão Branham faz a ligação. Quando Emanuel veio através do ventre de uma mulher, ele faz a ligação com São Lucas 17, 26 a 30. Como foi nos dias de Ló. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Ele está fazendo uma ligação. Emanuel vindo através do ventre de uma mulher. Não numa teofania. Ele veio através do ventre de uma mulher. Aí foi Cristo. Mas aí o irmão Branham faz a ligação, como foi nos dias de Ló. Outra vez, Emanuel no entardecer. E Emanuel no entardecer, vindo através do quê? Da mulher outra vez. Estou falando do ventre mesmo. Estou falando de uma mulher, porque aqui Emanuel veio através do ventre de uma mulher, ao invés de aparecer como uma teofania. Ele disse, como foi nos dias de Ló, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, quando Emanuel aparece outra vez em carne humana, nasce. Emanuel, Deus conosco, nasceu, veio através da Virgem. Mas é difícil as pessoas verem Emanuel vir através de Ela Bran. Mas ele vem através da mulher. Porque Emanuel é Deus conosco. E se Emanuel veio através da Virgem, porque ele tinha que salvar-nos, ele tinha que verter sangue. Se você olhar o ministério de Emanuel, lá no amanhecer, morrer, perdoar, salvar, curar, você não pode desprezar o Deus Emanuel no amanhecer. E saber que o que está escrito na Bíblia, que ele faria, perdoaria pecado, batismo no nome de Emanuel. Mas você sabe qual é este nome? Por isso Isaías 9,6 diz, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas não é nome ainda. O seu nome será. Então você teria que ter um nome que obteria todos estes. Aí teria que ter uma pessoa que pudesse ser reconhecida como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aí você encontrou um, Jesus Cristo. Ah, então agora já sei. Qual o nome do Emanuel? Jesus Cristo. Isto é o amanhecer. Isto foi quando o evangelho começou entre os judeus. Emanuel, no amanhecer, Deus conosco, no amanhecer, vindo através da Virgem, cumprindo o seu papel, trazendo o dom de cura, de libertação, batismo com o Espírito Santo, tudo era através dele. Depois do ministério da cruz, ele mandou os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido do poder que ele tinha sido revestido, que deu força para ele morrer. Então era a mesma coisa que ele estava dizendo, vocês ficam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder para vocês vencerem os dias que vocês serão tentados na terra. Assim como eu fui, e eu fui revestido do Pai, agora eu quero revestir vocês de poder para vocês vencerem o vosso tempo também. Amém.
Mas deu para você notar, Emanuel através de uma mulher. No amanhecer, trazendo salvação, cura divina. Por isso, irmãos, vocês nunca tente colocar aquilo que é de Jesus Cristo, no ministério dele, em William Branham. Quero que vocês entendam isso. Você tem que ver Deus no amanhecer fazendo um trabalho. Você nunca tente colocar o que Moisés fez em Jesus. Fala assim, Jesus, nós só cremos no Senhor. Não é o Senhor pegar um barco e atravessar o mar da Galileia. Não, nós cremos no Senhor só se o Senhor abrir o mar vermelho, abrir o rio Jordão, abrir o mar da Galileia. Aí nós vamos crer no Senhor, que Deus está com o Senhor, assim como esteve com Moisés, porque Moisés deixou um sinal. Então, irmãos, isso seria muita ignorância. Teria que ver o sinal do dia. Você não tem que ter alguém fazendo nos dias de Jesus o que Moisés fez lá atrás, abrindo agora o mar da Galileia, porque Moisés abriu o mar vermelho. Você tem que acompanhar Deus fazendo sua operação naquele dia e reconhecer Deus em outra manifestação, em outros modos de trabalho. Se eu pudesse colocar isso dentro das pessoas, tiraria aquela luta de querer fazer agora dos nossos dias os dias de Jesus, os dias da igreja primitiva, quando nós temos vivido dias melhores. Mas os sinais são outros, não são os mesmos sinais. Os sinais são outros. Por que Jesus veio com aqueles sinais? Para chamar a atenção. Mas aquilo não era chamando a atenção do eleito. O Calvário, a morte, chamou a atenção do eleito. Não foi a cura divina que Jesus fez, que chamou a atenção de Pedro, de Paulo, depois lá na frente. Era o que eles tinham visto, o efeito do Calvário. Aquilo mudou a vida deles. Então nós não temos que pensar que devemos hoje fazer um movimento de cura como William Branham fez. Não é o mesmo sinal. Nós deixaríamos o nosso sinal, aquilo que nós temos que fazer hoje, e ocuparia o tempo com uma coisa que Deus não está alimentando daquilo. Ele deu aquilo, Ele esteve naquilo. Bom, se você não crê no que eu digo foi o profeta quem disse, você quer receber o Espírito Santo e diz que está muito satisfeito porque recebeu o Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Aí o irmão Branham vem e diz, só que hoje pode ser diferente. E aí você não vai aceitar. Tentando fazer um serviço a Deus fora da sua vontade. Ele diz, hoje pode ser diferente. Mas a pessoa é teimosa, mas eu recebi como no dia de Pentecostes. Não vai adiantar. Hoje é diferente. O Espírito Santo tem outra ação hoje. O Espírito Santo está revelando a palavra. Lá atrás, o Espírito Santo estava fazendo conhecido o Calvário. William Branham veio revelar as eras e os selos, porque todo o segredo estava escondido dentro das eras. Os selos cumpriu dentro das eras, mas estava tudo escondido. Precisava do profeta vir e revelar esses mistérios dentro das eras da igreja. Por isso, ele diz, é unindo os cabos soltos. Lutero deixou, Wesley deixou, pentecostais deixaram. Então veio o Elias e uniu aqueles cabos soltos. E o que promoveu aquilo? A revelação dos 7 trovões. A revelação dos 7 selos. Foi isso que aconteceu. Agora, se a pessoa quer um sinal, aí eu quero conhecer a Deus através do sinal, mas tem que ser um sinal idêntico. Procura e veja que sinal Abraão fez para o eleito do dia crer nele. Procure e veja que sinal Elohim, Emanuel, fez, prefigurado em Cristo, nos dias de Abraão.
foi discernir o que estava no coração de Sara. Você riu. Não ri. Era discernir. Não era fazer milagre, não era paralítico andar, não era surdo ouvir, não era mudo falar. O sinal do dia que foi identificado foi este. Era com este sinal que dava para Abraão ver. Isso é Deus. Sara podia, a igreja, Sara podia dizer, oh, isso é Deus. Ele nem viu fazer isso, eu nem mexi meus lábios. E ele disse que eu sorri, e eu achei engraçado mesmo isso por dentro. Uma velha como eu, ainda dar luz filho. Eu achei, e ele não me matou por causa de Abraão, meu marido. Eu só quero mostrar para vocês daí. O sinal que Deus dá num dia não é o mesmo sinal do outro dia. E aquele sinal anterior, você tem que tê-lo na sua vida e saber, cura divina, salvação, perdão dos pecados, tudo que você quiser, solução de problemas, prosperidade na sua vida, seja natural ou espiritual, tudo veio através do Calvário. Tudo isso é Cristo quem te deu na luz do amanhecer. Mas ele estava falando do Emanuel, que viria através do ventre de uma mulher. E esse Emanuel, não somente Jesus Cristo, este Emanuel, mas teria que vir Emanuel na luz do entardecer. E seria através da mulher outra vez. Outra vez do ventre de uma mulher. Lá foi Maria, no amanhecer. Aqui no entardecer, foi ela, Brana, que era mãe do irmão Brana. Então, eu posso conhecer isso, eu posso ver. Ele não veio através de uma teofania. O irmão Brana diz, ao invés, ele veio através do ventre de uma mulher, ao invés de vir em uma teofania, como uma teofania. Mas ele já tinha vindo como uma teofania. Agora, ele não podia vir outra vez como teofania, porque nesse tempo, teofania foi para dar a ceia para Abraão, Deus em carne foi para Abraão dar a ceia para Deus, a ceia de Melquisedeque para Abraão se vê espiritual, a ceia de Abraão para Deus, para Elohim, se vê natural. Tudo isso daí está claro para o eleito. É só parar e olhar. Porque o que Melquisedeque, que é teofania, deu para Abraão, isso é o espiritual, a ceia. É a forma espiritual, é comunhão. E foi a maneira de Melquisedeque ter comunhão. Era o único homem que Melquisedeque podia ter comunhão na terra. Era Abraão. Então ele deu a ceia para ele. Você é um vencedor, toma a ceia. Mas teve um dia que aquele mesmo Melquisedeque, ao invés dele vir numa teofania, ele veio em 16 elementos. Você pode até confundir, quando o irmão Brana fala disso, teofania com 16 elementos e achar que é teofania outra vez. O irmão Brana mostra isso daí. Quando você sai daqui, nesse corpo carnal, que você morre, você entra no corpo espiritual. E esse corpo espiritual é exatamente sua teofania. No corpo carnal você come, no corpo espiritual você não come. Então é isso que deve se ver, porque aí está no corpo teofânico. Mas quando Abraão deu carne, manteiga, pão de milho para Deus, então não era uma teofania. Teofania não come. Agora era 16 elementos. 16 elementos come. 16 elementos é corpo humano, é ser humano. Então agora era 16 elementos. Abraão deu para ele carne. Deus não era do 7º dia. Ele era o 7º dia.
Ele não era da igreja que quer guardar um dia. Ele é o dia que a igreja deve guardar quando ele está manifestado. Eles querem guardar um dia simbólico a vida toda, quando aquele dia já se encarnou e era um homem. Eles querem guardar um homem quando aquele homem já voltou a espírito e está na igreja. E assim eles não conseguem. Quando Deus volta de espírito e está num homem outra vez no entardecer, Emanuel no entardecer, através do ventre de uma mulher. Volto aqui. Quando Emanuel veio através do ventre de Maria, nasceu um menino, um Deus forte, um Pai da eternidade, o príncipe da paz, o maravilhoso. Mas como o anjo disse que seria o nome dele, e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. São os judeus. Irmãos, nós só somos salvos hoje porque os judeus rejeitaram, mas ele veio para salvar os judeus de seus pecados, o seu povo. Agora nós nos tornamos seu povo, mesmo sendo gentios, porque ele veio para o que era seu, os judeus. Os seus não receberam, os judeus não receberam, mas todos quantos o receberam, judeu, gentio, samaritano, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então foram poucos judeus que entraram, poucos samaritanos que entraram, e mais gentios que entram durante 7 eras da igreja, porque é um período de 2 milênios, Deus tratando com os gentios através da luz do amanhecer, que foi Deus vindo através do ventre de uma virgem. Agora, o outro lado é isso. No entardecer, teria que vir Emanuel outra vez. Para que Emanuel no entardecer? Se Cristo fez tudo por nós, irmãos, se Cristo fez tudo, que é o lado físico, o lado de perdão, que Ele fez tudo, nos curou, porque precisava de 7º anjo na Bíblia. Se Jesus veio e manifestou o mistério de Deus em carne, era para as pessoas já ver Deus em carne. Esse é o mistério. Mas eles não conheceram aquilo. Para que então 7º anjo? Para que Elias nos últimos dias? Por que na voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, então cumpriria o segredo de Deus, revelaria, abriria o segredo de Deus para o povo? Por que isto? Porque Deus teria que ter um ministério humano outra vez na terra. O homem, o Emanuel, vindo através de uma mulher, do ventre de uma mulher, para salvar. E agora Emanuel vindo através do ventre de uma mulher outra vez. Mas você não pode confundir o que se faz o primeiro, que é a primeira manifestação, vindo do ventre de uma virgem, para te salvar, para revelar o próprio Deus em carne. Deus veio em Jesus para você conhecer como Deus era. Mas quando ele veio no entardecer, o próprio T.L. Osborne, quando falou com respeito Jesus e um homem chamado William Branham, ele mostrou isso. Deus andou por nossas ruas, por nossas praças, comeu e bebeu num homem chamado William Branham. Mas ele não pode prosseguir testemunhando disso, testemunhando desse homem. Por quê? Porque eles acham que morreu e acabou aquele evangelho, acabou aquela mensagem. Eles não podiam prosseguir falando de Jesus, porque eles acharam que ele morreu. E quando ressuscitou, eles mesmos disseram, os incrédulos disseram, pagaram alguém deles lá para tirar o corpo dele do sepulcro, para sumir com o corpo dele. E era tudo mentira. Deus tinha ressuscitado de verdade e eles não podiam crer. A mesma forma é aqui agora, quando Deus vem através de William Branham. Mas ele morreu. Quem é que vai anunciar agora a mensagem? Jesus morreu.
Os discípulos tinham que anunciar. E agora, William Branham também morreu. Terá a noiva de Cristo ministério antes do rapto? Sim, é o ministério da hora. Isto é, ela tem que tomar estas mensagens que estou pregando através dos 7 selos, 7 trovões, essa revelação, e ela vai anunciar. Ela quem? O ministério quíntuplo, que representa o corpo hoje na terra. Assim como o corpo da igreja primitiva representava Jesus na terra. O corpo hoje, a noiva de Jesus Cristo, hoje representa o ministério de William Branham na terra. Agora, o que ele veio para fazer? Gente, só quem não tem revelação é que não sabe disso. Só quem não tem revelação que pensa que o irmão Branham veio para curar enfermo, para expulsar demônio, para fazer maravilhas. Não. O irmão Branham mesmo fala nas suas mensagens. Esta não era a mensagem do 7º anjo. Esta não é a mensagem do 7º anjo. Ouvi, mas agora vejo 201. Você toma 99 o rapto. E você vê, ele diz que Jesus veio fazendo todas aquelas maravilhas. Ele diz, mas o coração do assunto era a mensagem. As pessoas pensam que para poder fazer o que o irmão Branham fez, tem que repetir curas. Não, tem que fazer o que ele fez, o que ele professou ser o ministério do 7º anjo. William Branham nunca disse que o ministério do 7º anjo era curar enfermos. Ele curou enfermos para chamar o povo, a atenção do povo, para o povo ouvir a mensagem do 7º anjo, que era revelar os selos, os trovões, Deus em carne em novo nome. Quando Deus nasceu da Virgem, ele manifestou o nome de Deus. Deus nasceu da Virgem. Mas nos dias idênticos aos dias de Ló, está aqui, ó. Eu leio, mas se você tiver revelação, não precisa nem de explicação. 89, um super sinal. Quando Emanuel veio através do ventre de uma mulher, ao invés de aparecer como uma teofania, ele disse, como foi nos dias de Ló, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ele faz uma ligação desses 2 ministérios, uma ligação da luz do entardecer, da luz do amanhecer. Porque Emanuel no amanhecer, é só você ler essa mensagem, você verá a luz do entardecer. Deixa eu ler mais um pedacinho. 102, um super sinal. Escuta, quando ele veio, ele cumpriu o que os profetas disseram. Quando ele vier nos últimos dias, nas chuvas tardias de Deus, quando ambas as chuvas temporã e serôdia forem derramadas. A chuva serôdia é a chuva do entardecer. A chuva temporã é que vem antes. A serôdia é a tardia. E quando tudo forem derramadas, gente, já foi derramada as 2 chuvas, temporã e serôdia. Já foi derramada a chuva da cura divina de Pentecostes, do ministério também do irmão Branham de libertação. E foi derramada a chuva tardia, que é a chuva de ensinamento, na revelação da palavra. Ele virá exatamente da maneira que foi profetizado dele. Haverá luz no entardecer. Qual foi a luz no entardecer? Zacarias 14, versos 6 e 7. Agora, a base para nós hoje não é pregarmos Isaías 7,14. 7,14 é para você falar da luz do amanhecer. Se você quer pregar Emanuel no entardecer, então você tem que usar Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7. E no entardecer haverá luz. Que luz? Assim como no amanhecer houve luz. Vou repetir, ele virá exatamente da maneira que foi profetizado dele. Haverá luz no entardecer. Irmão Branham não falava assim, ó, sou eu, é eu aqui, é o meu nascimento, é da mulher que eu vim. Não, mas que tem que vir através da mulher, tem. A luz do amanhecer veio através da Virgem.
É uma mulher que trouxe a luz do amanhecer ao mundo, para ser Deus homem, o Filho. Deus tomando o corpo mortal, isto é, Deus o Filho, tomando um corpo mortal na luz do amanhecer, vindo através da Virgem, tendo o nome de salvação. E o seu nome será Jesus. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Mas haverá luz no entardecer. Temos que procurar na Bíblia o que fará a luz do entardecer. Irmão Branham fez os sinais e maravilhas para chamar a atenção das pessoas, para ele poder entregar a sua mensagem. Agora, para mim, hoje, irmão Branham não precisa fazer aqueles sinais. Por isso que o povo da América do Norte está só ligado aos sinais que o irmão Branham fez. O importante que o irmão Branham veio fazer, eles não viram, que foi revelar a palavra. Nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério seria revelado. Isto eles não puderam ver. Mas eu posso ver isso claramente, como o irmão Branham explica aqui, ó. Vamos chegar a ele falar do Emanuel. Também aqui, que a gente fala Emanuel, os outros pensam, você está inventando. Emanuel no entardecer. Está aqui, ó. Haverá luz no entardecer. O que tinha que acontecer? Emanuel, o mesmo Filho, a mesma luz, o mesmo Deus que veio e habitou em carne com o seu povo no dia de Pentecostes, virá da mesma maneira nos últimos dias, pois será a luz do entardecer. O que é isto? Haverá um sinal eterno. Deus conosco, Deus em nós, Deus através de nós. Homem e Deus se tornam um. Porque lá atrás, na luz do amanhecer, homem e Deus se tornou um. Deus estava em Cristo, reconciliando o homem consigo mesmo. Amém. No entardecer, Deus estava em Cristo. No amanhecer, Deus estava em Cristo. Como esse Cristo chamava? Jesus. No entardecer, Deus estava em Cristo, revelando os trovões para nós. Como ele chamava no entardecer? Branham. Mas no amanhecer, Cristo. E no amanhecer, ele me salvou, ele me curou, ele perdoou. Eu sou batizado no nome de Jesus Cristo, porque tudo está naquele nome para perdão, mas para a revelação dos trovões é novo nome. Outra vez Emanuel tinha que vir através do ventre de uma mulher, no amanhecer e no entardecer. Agora, no entardecer, ele pareceu mais conosco ainda. No amanhecer, ele era Deus conosco. Só que tem uma coisa, ele nasceu por obra do Espírito Santo. E ele já era Deus conosco, parecendo conosco em todos os sentidos. Humano, físico. Ele está aparecendo, era homem. Deus não veio com outra aparência, não. Deus não veio com a aparência de mulher. Deus veio com a aparência de homem. Nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Não é uma menina nos nasceu, uma filha. É um menino, é Deus fazendo criança, é Deus vindo pequeno. Mas e no entardecer? Ele vem agora para revelar. Mas não pode ser outra coisa, irmão, senão Deus, para revelar mistério que nem for escrito claramente na Bíblia. Está dentro da Bíblia, mas não for escrito claramente. Aquele dia e hora, ninguém sabe, quer dizer, não foi escrito. O sétimo selo, quando foi aberto, houve silêncio no céu por quase meia hora, mas não diz o que era. Ao desferir a voz dos 7 trovões, não escreva. Qual o ministério que fará isso? A luz do entardecer, ao manifestar, vindo através da mulher, isto é, Deus nascendo através de uma mulher mesmo. Agora é sexo. Lá atrás não foi sexo, lá atrás foi obra do Espírito Santo. O nascimento de Jesus Cristo era obra do Espírito Santo. Mas aqui no entardecer, não, Deus pareceu mais conosco, Deus identificou mais conosco, porque Deus veio e nasceu através do sexo.
Isso aqui rebenta com qualquer um. Porque eles podem ver um Deus sobrenatural, mas não podem ver o Deus natural. Eles não podem ver o Deus homem mesmo. Então depois nós teríamos que valorizar nossa vida aqui, nosso nascimento aqui. Para que eu vim ao mundo? Quem que prega essa mensagem tem que ser nascido através do sexo também. Para pregar a mesma mensagem, você identifica melhor com essa mensagem agora. Com o novo nascimento, porque Cristo tinha que vir através do Espírito Santo. Porque nós precisávamos nascer desse corpo do sexo e depois nascer de novo. Cristo veio e mostrou, necessário tinha nascer de novo. Porque Cristo era a via pela qual você e eu podia nascer de novo. Como? Ele veio por obra do Espírito Santo. Então, não sou eu apenas o homem, eu tenho que nascer de Deus. Aí depois que eu nasci de Deus, vem Deus e diz, eu tenho que revelar isso para você, que é uma nova criatura, que nasceu do meu espírito. Então eu tenho que revelar esta palavra a você, e você vai entender o sinal do dia. Deixa eu ver que senão está terminando o meu tempo e eu não leio tudo. O que tinha que acontecer? Emanuel, o mesmo Filho, a mesma luz, o mesmo Deus, que veio e habitou em carne com o seu povo no dia de Pentecostes, virá da mesma maneira nos últimos dias, pois será a luz do entardecer. O que é isto? Haverá um sinal eterno, Deus conosco, Deus em nós, outra vez. Não é apenas Deus conosco, Deus em nós lá, porque Jesus era Deus conosco, no Pentecostes foi Deus em nós. Agora você, ouça bem, Deus conosco, Deus em nós, e Deus através de nós. Você viu? Deus conosco, Jesus, Deus em nós, Espírito Santo. Deus através de nós, esta mensagem do dia. A mensagem de William Branham, Deus através de nós. A mensagem que William Branham pregou, Deus através dele. Deus e Cristo foi um em Jesus, Deus e Cristo foi um em Branham. É o irmão Branham que mostra isto. 148, com a atração sobre a montanha, ele diz que aquela manifestação desta nuvem que vocês veem aqui, esta manifestação era para mostrar que Deus e Cristo são um. Mas lá atrás, o nascimento de Jesus era para mostrar que Deus e Cristo eram um também. Mas ele é um no amanhecer e no entardecer. Mas ele veio no primeiro nascimento, através da Virgem, por obra do Espírito Santo, sem consórcio humano. Mas agora, na luz do entardecer, ele veio através do consórcio humano. William Branham não nasceu do Espírito Santo. Isso que você tem que entender. Ele era um homem, nasceu de Charles Branham e Ella Branham. E aí apareceu o William Branham. E Charles Branham bebia, mas o William Branham, que saiu de Charles Branham, Deus falou para ele, nunca bebas. Que contradição. Já meu pai bebia, como que eu não posso beber? Isso é uma escolha de Deus. Nunca bebas, nem fumes, enquanto que o papai fazia. Agora, você não, você é especial. Mas nasceu do sexo também, como nós, mas é especial. É no entardecer, a luz do entardecer tinha que vir desta forma. Eu creio que isso daqui, se não clarear para você, nada mais clareia. Olha, Deus através de nós. Homem e Deus se tornaram um. Jesus morreu, sendo que ele deu aquela vida preciosa com a sua decisão. Na mensagem do último domingo, pois ele deu isto por uma decisão para que ele pudesse trazer muitos filhos para Deus. Emanuel conosco, o povo da luz do entardecer, isto os atrairia. Bom, se não tiver ninguém hoje para ser atraído por essa mensagem, pela luz do entardecer, o que vamos fazer? Isso é só o eleito que vai. O 104, um super sinal. E isto está suposto a atrair pessoas na luz do entardecer. Quando aquela mesma luz aparece, Deus e Cristo são um. Quando aquela mesma luz aparece. Que luz? A mesma luz aparece. Foi exatamente aquela mesma luz que apareceu no Velho Testamento, veio em Cristo e agora veio no irmão Branham e está em nós.
As pessoas, ao ouvir a mensagem que pregamos, elas deveriam identificar que hoje, o que Deus está fazendo, o ministério de Deus hoje, não é só curar enfermo, que Ele já fez. Fez tanto que William Branham diz, Ele não pode curar mais, porque você já está curado. Ele não pode nem te salvar mais, porque você já está salvo. Ele não pode te perdoar mais, porque você já está perdoado. Isso é se você crê. Agora, desse outro lado, eu não creio em cura divina. Eu creio tanto em cura divina que já fui curado. A questão de eu receber aquilo ali é através da fé. Agora, o que eu vou fazer com a mensagem da hora que Deus deu? Gente, eu tenho que sair com o ministério do momento. Este é o alimento, e esta é a ceia que se dá para Deus hoje. Vocês querem que eu vou dar uma ceia para Deus, fazer um movimento de cura divina? Vamos fazer fila aqui, irmãos. Vamos fazer uma fila e vamos alimentar Deus agora. Você vai alimentar o gosto do povo. O irmão Branham foi repreendido por Deus, assim como fui com Moisés, serei contigo, porque ele estava alimentando muito o gosto do povo. O irmão Branham foi repreendido por Deus. E qual o gosto do povo? Eu quero cura, eu quero prosperidade, me dá um carro novo, me dá uma casa, me dá bênção, me dá saúde. Só isso. Deus tinha algo maior. As pessoas não querem algo maior. Eles querem um Cristo só para cura. Eles não querem um Cristo para mudar de vida. Eles, irmão Branham mesmo diz, eles querem receber Jesus, mas não como seu Senhor. Porque Jesus como Senhor, Ele manda, Ele governa. Não, eu quero o Senhor, receber o Senhor, mas não te atrevas com a minha vida. Não te metas em minha vida. É isso que eles querem. Eles querem uma mensagem de William Branham hoje, mas não mexa no meu pensamento. Eu quero fazer um avivamento, eu vou fazer. O William Branham diz que já acabou, mas eu vou fazer. Isso mostra o quanto luz você tem. O William Branham diz que eu já fui curado, eu vou fazer reunião de cura agora. Quando ele diz já fui curado, já fui perdoado. Dê a mensagem da hora. O prato que Deus quer comer hoje não é cura divina. O prato que Deus quer comer hoje não é nem aquilo que Deus deu para o irmão Branham, dizendo, não diga a ninguém. Em outras palavras, eu não vou deixar o povo enxergar isso agora mesmo. Pregue, não diga a ninguém, não chame uma pessoa em particular e diga, terceira etapa é isso. Não diga a ninguém, mas prega. Aí ele pregou a terceira etapa, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos 262. Toma isso aqui para você. Vou encerrar com essa oração. Perdoa-nos por nossa deficiência. Perdoa nossos pecados. 134, um super sinal. E nós, da maneira mais agradável, Senhor, aceitamos o seu presente de Natal, o Filho de Deus, para habitar em nossa carne, nosso pó, viver conosco, santificando o seu caminho pelo seu próprio sangue e nos dando a sua segurança da vida eterna. Nós te agradecemos, eu te agradeço, Senhor, por este grande e maravilhoso presente de Deus, pois é um dom do Espírito Santo, todo preparado no nome do Senhor Jesus. Estamos felizes em receber isto. Nós te agradecemos porque a nossa igreja está firme naquele sinal, porque o sinal se firma no ensinamento da igreja. Nós nos firmamos nisto, isso se firma para nós e é conhecido entre os cristãos através do mundo hoje. Um grupo de pessoas pobres, ignorantes, da rua 8 e Penn, em Jeffersonville, aquele Emanuel, a coluna de fogo do deserto, o Jesus da Galileia, o Espírito Santo no Pentecostes, manifestado através de todos os sinais de Emanuel na luz do entardecer. Estamos tão agradecidos, Senhor, e que outros vejam isto e recebam isto, pois nós pedimos isto no nome de Jesus e por seu amor e o amor da igreja. Amém. A escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração.
Vivo agora a luz de um rotina arrebol. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo, o mundo, um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu